Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E depois de muita demora mesmo, Mau e Jinx se reencontram. O episódio começa onde terminou o anterior, onde a Mau meio que pergunta a Shisui barra Lola o que ela quer dela. Após ver os cadáveres, entre aspas, do Choyu e das outras crianças. Shisui fala que a Mau conheceu sua mãe e não estava nos seus planos. Ela fingiu que a Mau fosse a nova apotecária para que ela saísse dessa situação. O pai da Shisui disse que a mãe dela não era assim no passado. Mas pelo jeito do quão escrota a Shemei eu duvido. Até mesmo a Shisui concorda que a Shemei é desse pogre desde que ela nasceu, ameaçando, agredindo a irmã, as jovens damas de companhia e depravando outras mulheres relacionadas a ela. Seu pai nunca diz nada, ele não pode dizer nada, pois ele só espera eternamente o perdão dela. Devorar o próprio marido após parir o filho é como se a Shemei fosse um inseto, e realmente é um inseto asqueroso. E olha que até os próprios insetos são melhores do que ela. Pois os insetos, pelo menos, eles só fazem isso para que os seus filhos sobrevivam. E a Shisui não queria ser alguém como sua mãe. E era por isso que a Shisui estava comendo aquelas laranjas que são teoricamente abortivas no Festival das Máscaras. Pois para a Shisui só há uma mãe em sua vida. Mas ela não quer virar alguém como a Shemei. A Shisui investigou um pouquinho sobre a Mau. Ela sabe que a Mau tem como pai um oficial de alto nível, Lacan, e foi criado por um ex-médico, que é o Lau Mei. E a Shisui percebe que a Mau é igualzinha à sua irmã. E a Mau, olha, eu não tenho pai nem mãe, eu só tenho meu velho. E a Shisui, a minha irmã disse algo parecido assim. A Shisui tem certeza que a sua irmã não é meio que irmã de sangue também, pois seu pai é um cão guaxinim. Pois ele deve ter planejado algo para ter a sua irmã, que possui sangue imperial, sob seu controle. Sendo assim, a sua irmã não tem nada a ver com o clã Shi. Mas a Mau sabe que quando a Shisui faz essa cara, quer dizer que ela tá mentindo e tá parecendo mais a sua irmã. A Shisui ama profundamente a Suirei. Por isso, mesmo assim, falando que não tem nada consanguíneo, a protege, mas acontece que essa lógica também não vai funcionar, pois a Suirei tá envolvida demais nos eventos que ocorreram. E aí a Shisui pergunta a Mau que se as crianças fossem insetos, elas teriam sobrevivido ao inverno, não é? Aí que a Mau lembra algo que a própria Shisui falou meio que no Festival das Máscaras, que os insetos nunca sobrevivem no inverno, só deixam seus filhos. É aí que a Mau saca. A Shisui não vai mais voltar e que as crianças meio que não estão mortas. Aí a Mau meio que fala pra Shisui que ela poderia fugir, abandonar tudo e fugir com a Suirei, abandonando a política, seus pais, o clã, praticamente tudo. Ela mesma meio que não liga para as outras pessoas, pois ela é uma pessoa muito importante para ela. Só que ela não fala isso na cara da Shisui, ela pensa nisso, mas ela não fala na cara. E questiona se a Shisui sabe o tanto de perrengue que ela passou após chegar aqui. Meio que a Mau que não queria deixar a Shisui. E aí, no último momento, ela consegue pegar a Shisui, pois ela não consegue não estender a mão para ela. A Shisui fala pra Mau meio que não para ela, pois ela tem os seus próprios deveres. E a Mau pergunta, e qual o sentido disso? E a Shisui, é que eu tenho meu próprio orgulho. E a Mau, então pode abandonar isso. E aí que a Shisui meio que faz a seguinte pergunta: se tivesse um veneno desconhecido na frente da Mau e te falasse que só eu tomaria meio que uma vez na sua vida, o que ela faria? E aí a Mau fala, eu beberia um único gole. E aí a Shisui, viu só? E a Shisui ainda estava determinada a sair. E a Mau não sabe o que falar meio que pra Shisui nesse momento. Então meio que ela decide pelo menos
só dizer boa sorte. A Sisui fala que a Mamau não é desse tipo de falar dessas coisas. E aí a Mamau, e qual é o problema de fazer isso de vez em quando? E é então que ela decide dar o pingente de cabelo do Jinchi para a Sisui. Mas com a condição que de algum dia ela poderia devolvê-la. E a Sisui, pô, não me pede algo assim, eu posso acabar vendendo. E a Mamau meio que nem vem problema nisso. E ela acaba colocando meio que na roupa da Sisui. Pô, e vai ficar chamativa demais se colocar no cabelo. E também tem um pouco de fuligem meio que no cabelo e no rosto. Então a Sisui se vai, deixando o resto meio que pra Mau. E, gente, eu sinto essa despedida muito agridoce na minha parte. Pois, com certeza, provavelmente, essa vai ser a última vez que elas vão se ver. E a Mau não tem meio que uma certeza se vai ver a Sisui de novo. 本当だ、タヌキみたいだ。ありがとう、ママ。あとは頼んだから。 Aí voltamos um pouquinho no tempo. A gente vai pro Jinchi, que tá belíssimo na sua armadura. E o Lacan é todo impaciente. E o Lahan, opa, hipoteticamente, caso encontrássemos um membro da família imperial, se você principalmente ferisse um, você acabaria se punido. É, aqui o Lahama que tem um ponto. 父上、例えば皇族に手を挙げた場合、罪に問われるのは当人だけでしょうか。 Aí que o Jinchi meio que pergunta que se o Lahan sabia que ele e também o príncipe real, Zagetsu, eram meio que a mesma pessoa. E o Lahan, claro, a sua altura, peso, bucho, cintura. Duas pessoas têm meio que essas mesmas meio que etiquetas. Não é algo exatamente comum. E você é bem belo. Pena que não é uma mulher. Que é isso, Lahan? Quer meter no Jinchi? Bom, o Lacan pergunta do plano. E o Lahan começa a explicar que a área é conhecida por sua riqueza em recursos florestais e ter sido mantida pelo clã Si por gerações. Os suprimentos de metal estão sendo passados pelo Xixió. Além das fontes termais por perto, facilitam meio que a quantidade de enxofre. E há cavernas também, providenciando salistre. E a enxofre e salistre é possível fazer pólvora. E é bem provável que o Xixió já tem uma arma meio que com base de pólvora para fazer uma guerra. As feifas não servem para uma lutas mais defensivas, para eliminar meio que um grupo de um ato de uma parede. É preciso canhões. E é bem possível que eles tenham grandes danos ao se aproximarem da fortaleza. No entanto, é possível neutralizar sem meio que os usos dos canhões. Primeiro, só tem que derrubar as reservas de pólvora para impedir que usem os canhões. Um método, porém, excêntrico, mas que é extremamente econômico. Mas ainda tem um problema. E é em relação à guarda real. Soldados com supervisão direta do imperador. Eles precisam meio que lutar de maneira apropriada ao status com comportamento digno. Mas escolhe meio que fazer meio que o plano do Lacan e do Lahan, pois quer reduzir danos. E aí o Gaucho meio que fala, você vai ter que agir de maneira diferente com aquela garota, caso ela te visse assim. E o Jinchi tá ciente disso. Nisso chega meio que um subordinado do Lacan, que trouxe meio que todo meio que os mestres de reconhecimento, e fala que a neve deve parar quando é assim que eles começarem o ataque. Então eu só preciso esperar a noite. O Lacan já meio que posicionou os lancheiros de fogo. E o Lacan, acorde, Mamau, papai vai te salvar. Enquanto isso, a mamãe tava comendo uma cobra de boa. E nisso a gente vai pro Xixió, que pensa que mesmo tendo tempo até a guarda real começar a atacar, a Shimei tava se deliciando com o endoísmo em lugares onde meio que ele pode ouvir de propósito. A Shimei reúne mulheres que são virtuosas de propósito e assim cair na depravação. E o Xixió, ela não era esse tipo de mulher. E aí que começa o caos meio que feito pela Shisui, onde ela acaba meio que com a oficina de pólvora. O Xixió tenta fazer alguma coisa, mas mesmo assim, por algum motivo, ele não consegue se mover e se diz patético. Ele percebe que ele tá há 2 décadas com um péssimo sono. Foi desde aquilo que a sua dor começou. Quando o antigo imperador meio que pediu o Xixió
que ele meio que tome a filha dele meio que da sua esposa. Pois ele agiu por ser uma filha nascida de um adultério entre a Tai-ho e o médico. Fez a garota meio que ter uma vida patética. Mesmo que fosse direito dela ser criada como uma princesa no palácio. Livre do desconfronto e da pobreza. O Shishio não pretendia arrumar uma esposa. Mas ele não conseguiu recusar o pedido do antigo imperador. E começava a se enfraquecer. E o antigo imperador meio que implorou e fala que se ele fizer isso, ele pode realizar qualquer desejo. E o Shishio tinha uma noiva que entrou no palácio interno. E ele aceitou a filha do antigo imperador como esposa e nasceu a Shurei. Depois a Shimei meio que voltou do palácio interno, só que ela acabou meio que ficando do jeito meio que como a gente conhece. E no meio que o Shishio meio que já ia em direção a Shimei, chega a Lolan pra eles. E aí que a Shisui começa a se mostrar. A Shimei começa a criticar o jeito que a sua filha está suja, mas a Shisui não aceita ouvir isso da sua mãe. E nem de qualquer uma das mulheres que deixaram se cair pela tentação do prazer, deixando seus filhos para trás. E ela até bate meio que na mãe do Choyu, que essa aí meio que já meio que o abandonou de vez. Apesar da Shisui sabendo que a mãe também foi uma vítima, ela também meio que contribuiu meio que esse ciclo de sofrimento. E aí daí o Shishio fica, pô, essa aí é a minha filha mesmo? Pois ele achava que a Lolan era como se fosse uma boneca. A Shisui já liberta a Shurei e o Shishio vai observando o comportamento da sua filha e é como se ela tivesse feito isso inúmeras vezes. Ele sabia que a Shimei negligenciava meio que a Shurei. Só que esse nível de abuso físico era tão comum assim. E aí que o cara finalmente se toca o quão incompetente pai ele é. E aí que a Shisui meio que fala, ó pai, pelo menos tome a responsabilidade pelo menos uma vez. Mesmo que seja só no fim. E ela fala que seu pai é o mestre cão guaxinim do vilarejo deles. O vilarejo das raposas. Pelo menos a Shisui aprecia um pouquinho, pelo menos só um pouquinho seu pai. お父様、最後くらい責任を取ってください。ローラ。お父様は狐の里のたぬき親父です。 Aí que a guarda real começa a agir. Eles atiram nos potes de pólvora que tem aqui e já começa meio que uma avalanche. E o arsenal todo já era. E a Shisui ainda fala, também não temos mais pólvora. Eu queimei tudo. Tu já devia saber que não temos chance de vencer. E aí que o Shishio pensa meio que sobre tomar a responsabilidade. E ver que sua filha tem razão. A responsabilidade é dele. E já chega a guarda real. O Jinshi lidera geral. E os soldados fazem o maior massacre. O Basen e o Lihaku meio que participam juntos. E o Jinshi fala para eles que eles para não matarem aqueles que não têm vontade de luta. Em vez disso, eles devem capturá-los. Jinshi percebe que tem menos soldados do que ele imagina, pois a maioria retornou para combater o fogo. Lihaku até fica surpreso que a tática deles deu certo. E aí que o Lihaku percebe que o príncipe da lua se parece muito com o chefe da Bao. E aí o Lihaku até lembra do discurso de guerra do Jinshi no meio do povo para falar da sua estratégia para reduzir a fatalidade do exército. E o Lihaku, eu conheço esse cachorro. Bom, tava correndo o maior escândalo lá dentro e o Jinshi tá rindo lá dentro porque ele não se pode estar pegando fogo lá dentro. Ele tá aqui para salvar o normal. Mas ainda bem que o Lihaku impediu. Bom, primeiramente ele agradece, mas também meio que fala a razão que vai ser inútil passarem muito tempo lidando com a fumaça. E convence o Jinshi a eles procurarem as pessoas que estão dentro daí no lugar dele. Mas meio que o Jinshi não quer meio que isso. E o Lihaku, pô, eu tô tentando salvar sua pele. Tu é alguém importante, cara. E nisso o Jinshi revela que a Mal meio que tá nesse palácio. E aí que o Lihaku faz a pergunta, olha, se você deixar morrer, você vai criar um novo inimigo público, né? E o Jinshi, bom, acho que não é a política que vai ter que se preocupar em ter um novo inimigo. Aí a Mal ouve o alvoroço lá fora e ela percebe o Jinshi no meio da multidão lutando
lutando meio que contra os soldados. Mas a Mamão, impossível esse cara estiver aqui. Bom, ela já pensa em como meio que sair daqui com as 5 crianças, mas o Choyui meio que desacordadas. Pois se ela continuar aqui, vai ser confundida como um membro do clã X. Nisso alguém vai chegando e a Mamão espera que seja alguém que ela possa conversar. E chega o Jinshi. E temos o encontro do século. A lá novela chinesa. Os dois se veem frente a frente. Eles se olham. A Mamão se aproxima e pergunta: desculpa, mas poderia me proteger? Senhor Jinshi! すみません。保護していただけますか、ジンシ様。 O Jinshi tá mó preocupado, pergunta meio que do sangue que tá na roupa da Mamão. E ela: não se preocupe, é sangue de cobra. E o Jinshi: cobra? E ele percebe a bochecha machucada de Mamão. Mas o crime é interrompido por um soldado aleatório. E ele até fala: príncipe herdeiro. E o Jinshi: pô, eu não sou mais príncipe herdeiro. Você sabe que a Gokyoko pariu um príncipe. E finalmente a Mamão descobre a verdadeira identidade de Jinshi. Ele é o príncipe herdeiro. E tudo tava na cara da Mamão, mas ela não percebia. E a única coisa que ela meio que pensou com essa revelação é: pô, Jinshi, você é bem muito novo pra ser um príncipe. Ai, essa Mamão é muito tapada. ジンシ様、老けてるんですね。 O Lihaku chega e o Jinshi deixa na conta do Lihaku porque o Lihaku conhece a Mamão. E assim que o Jinshi parte, meio que o Lihaku: Mamão, por que você tá aqui? E a Mamão fala com toda a calma do mundo: e você sabe, eu fui sequestrada. E aí que o Lihaku percebe quem é o pai verdadeiro da Mamão. E ela: por favor, só chama de ele, velho. E o Lihaku já percebe um pouquinho da raiva que a Mamão tem pelo Lacan. なぜここにいる？さらわれました。お前の父ちゃんって。あれの名前を出さないでください。あのおっさんとかで。 E aí o Lihaku explica: olha, seu velho ficou muito empolgado. E ele fez muito esforço para um sedentário e quebrou o quadril. E a Mamão: ele é assim. Bom, a Mamão entende que a avalanche e o ataque foram ideia dele. Ou seja, a Mamão meio que tem uma dívida com o pai dela agora. Aí que o Lihaku percebe as crianças. E a Mamão: olha, resumindo, é uma longa história, mas são crianças, mas elas ainda não estão respirando. E aí que o Lihaku vai percebendo que mesmo que as crianças sobrevivessem, com certeza elas seriam executadas. E o Lihaku, ainda bem, é um homem aberto e meio que ele não consegue engolir essa ideia. E aí que a Mamão meio que faz as perguntas, tipo, o resto das pessoas executadas meio que são jogadas fora. E meio que o Lihaku fala que não, elas são cremadas e depois enterradas. E o Lihaku olha de perto das crianças e percebe que, ela como se elas estivessem dormindo. Então eles pensam: assim não pode dar um funeral apropriado, mas podemos pelo menos dar um fim nisso. Bom, ele não sabe se vai ser meio que punido, mas pelo menos a Mamão vai dar uma ajudinha, já que teoricamente o velho dela é poderoso. E ele até tem uma ideia pra Mamão: olha, se quiser convencer o seu velho chato, chame ele de papai. Tá, isso é uma péssima ideia. O Lihaku meio que apita um apito que sinaliza que ele terminou uma ordem. Então eles vão tirando a Mamão em segurança ao mesmo tempo que vão levando as crianças. E aí a Mamão percebe que ela conseguiu meio que fazer meio que seu papel meio que no plano da Shisui. E ela tá determinada a terminar isso. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Gente, episódio maravilhoso. Temos essa conclusão da amizade da Mau com a Shisui, que parece que meio que vai ser a última vez que vamos ver elas juntas, mas eu duvido isso. Temos um pouquinho da lore meio que do Xixió, que pelo menos deixaram ele um pouco mais simpático. E o reencontro da Mamau com o Jinshi, meus amigos. Que gostosos. Eles têm muita química um com o outro. E no próximo episódio a gente vai ver o Xixió meio que finalmente tomando a responsabilidade. E ele vai em direção até do Jinshi. E ele aponta meio que uma feifa
Teremos um flashback envolvendo o passado do Shishoy e da Shimei, demonstrando que ela sempre foi assim, a Suisui junto com a Suirei, a Suisui se encontrando com o Jinshi, e tudo leva a crer que vai ter uma icônica cena que todos os fãs estão esperando. Esse foi o episódio 22 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, e fui!